Olá, seja bem-vindo ao programa Tendências. Hoje eu quero falar com você que nos assiste sobre um tema que tira a paz de muita gente. Você consegue ter equilíbrio na sua vida pessoal e profissional? Muitas vezes, na tentativa de se manter no emprego ou ter um salário melhor, as pessoas trabalham por horas e horas. Aí não tem jeito. A família reclama, os relacionamentos ficam desgastados, os filhos crescem e você nem vê. Para falar mais desse assunto, além de você, nosso telespectador, que é o nosso convidado, eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio Simone Arins. Ela é mãe executiva na área de gestão de saúde. A Simone desenvolveu uma carreira aqui no Brasil e no exterior e tem uma visão ampla do que é esse mundo agitado que vivemos hoje, cheio de novidades, mudanças e decisões. Simone, é muito bom ter você aqui. Muito obrigada, Dani. Eu gosto muito da tua forma de pensar, enfim, acho que para o nosso telespectador, acho que vai ser uma grande oportunidade ter você aqui. Eu queria, começar te perguntando, né? Fala um pouco para a gente o que é ser mãe hoje, mas também executiva que trabalha na área de gestão de saúde e qual a visão sobre o trabalho, qual a visão desse mundo que a gente está hoje? Bom, obrigada por estar aqui, quero contribuir um pouquinho com o teu programa. Obrigada. O que eu vejo hoje é que a maternidade traz para a gente vários desafios, né? E eu tive a oportunidade de ser mãe mais tarde, então investi primeiro na minha carreira e depois eu senti a necessidade de, eu preciso olhar um pouquinho mais para a minha vida pessoal. Uhum. E acho que eu já nasci com estratégia no sangue, sabe? Desde o começo da carreira, eu sempre tinha um foco e ia... E acho que isso foi o que contribuiu para eu conseguir conquistar o que eu queria. Uhum. Mas conquistei o que eu queria no trabalho e na vida pessoal eu vi que existia uma lacuna. E aí eu decidi, então, fazer o caminho de Compostela, resetar o computador. E hoje eu posso dizer que eu estou com os dois chapéus bem equilibrados, né? Tanto pessoal quanto profissional. E como é que você vê hoje? Quer dizer, foi um processo de autoconhecimento, que eu sempre falo, né? Hoje, no mundo atual, a gente tem que ter um nível de conhecimento de quem se é, né? Quer dizer, você passou por todas as fases, fez uma revisão de vida. E aí, como é que você está vendo, né? Uma mãe executiva no mundo que a gente tá vivendo hoje. Como é que você enxerga isso? Eu acho que a maternidade nos traz aprendizados para o mundo profissional. Hoje não basta você ter um filho e simplesmente fazer uma ordem direta e a criança aceitar, ela te desafia. E no mundo corporativo a vida é assim. Então a gente acaba aprendendo. Eu lembro que um curso que eu participei de liderança um tempo atrás, 2000, o professor abriu o curso de liderança para executivos falando assim, quem aqui tem filhos? E eu me peguei e falei, nossa, por que ele está fazendo essa pergunta? Eu não entendia o que aquilo significava. Hoje, eu analiso aquilo lá e vejo, puxa, realmente, a maternidade é uma lição de liderança. E realmente agora eu consigo entender, mas na época eu não entendia. Então, o mundo hoje, como que eu vejo? O mundo hoje é para quem tem soft skills. Hoje, se eu vou olhar alguém para contratar ou outros executivos, o que eu vou analisar não é o currículo convencional. Propriamente dito, né? Se a pessoa estudou na universidade A ou B, ou o que eu vou olhar é se ela tem condições emocionais de fazer o trabalho, né? Assim como outros executivos. Então, assim, hoje a tônica eu me conheço, eu consigo lidar com os desafios do mundo de uma forma boa. Perfeito. Acho que esse é o foco que a gente tem que ter nesse mundo, que é um mundo contemporâneo, que é ligado guiado, né, pela velocidade e velocidade da transformação, com essa questão, como é que eu vou lidar com todas essas mudanças se eu não tenho o emocional equilibrado, né? O desafio é grande. É interessante a forma como a Simone está se apresentando, porque se vocês estão reparando, ela não fez uma carreira como, né? Talvez eu queira ser mãe, ou talvez eu queira, né? Depois eu vou para uma vida corporativa, enfim. Não existe certo nem errado, né? Hoje não existe.
Eu comecei a minha carreira muito focada na execução e acabei vendo que eu precisava, o que eu precisava no mundo corporativo para sobreviver e me sair bem, não era o que eu via no mundo acadêmico. Né? Então, eu falei, puxa, mas o que eu estou aprendendo aqui não é o que eu estou precisando de conhecimento para atuar e ter sucesso e aguentar as pressões do dia a dia. Então, existia uma diferença muito grande entre o acadêmico e a execução. E hoje a gente já vê que não existe mais isso. Eu estou fazendo um outro curso de pós-graduação, a gente vê que hoje o mundo acadêmico já se ligou para um mundo novo. Hoje eu tenho aula da mesma matéria sobre felicidade, por exemplo, que eu estou estudando agora, de alguém do mercado, do mundo dos negócios e de alguém do mundo acadêmico. Na época que eu comecei a trabalhar, na década de 90, não existia isso, era uma coisa muito teórica, né? Então, acho que hoje a gente tem a oportunidade de aprender em veículos diferentes. Hoje eu não preciso estar no presencial lá, face a face com o professor para aprender, né? Eu tenho outros meios. E na verdade, essa é a grande pegada do mundo contemporâneo, né? Que a gente pode aprender de diversas formas e não existe uma regra. Isso que está mexendo com muita gente, né? O que eu tenho visto por aí, que até me assusta às vezes, é que eu vejo assim que a partir do momento que o mundo começou a se transformar numa escala exponencial, a gente, como ser humano, ficou perdido no meio desse caminho, né? E eu vejo assim, o aumento de doenças mentais graves, né? Em executivos, em donas de casa, em todos os lugares. Então, a gente precisa realmente parar um pouco, respirar e entender que se a gente não tiver com o nosso lado emocional bem, nada funciona bem, né? E isso para mim significa alguma coisa e para as outras pessoas, né? Não tem uma receita de bolo que você vai, puxa, eu vou seguir isso. Acho que é muito do que você quer para a sua vida, do que você deseja alcançar e traçar um plano, né? Tendo em vista esses seus objetivos de vida. Até no bastidor a gente estava conversando e você colocou que você fez uma opção também, né? A Simone é cheia de opções, assim, e analisou bem isso, né? Você fez um curso de idiomas antes de concluir o ensino superior. Conta um pouquinho pra gente isso. Como eu comecei a atuar em multinacionais grandes no mercado, eu me vi tendo a necessidade não da parte técnica e acadêmica, e sim da área de aprender inglês mesmo. Então eu falei, poxa, eu preciso investir nisso daí. E foi isso que me trouxe o sucesso. Eu acabei, depois disso, me formando e tal, mas não me fez falta. Né? Claro que sempre é bom você ter uma base teórica, mas se eu tivesse feito uma escolha diferente, eu acho que eu não estaria onde eu gostaria de estar hoje. Então, hoje, não é fácil você tomar essas decisões, mas eu acho que você tem que entender que ambiente você está e o que você precisa aprender. E às vezes não é a receita de bolo que todo mundo tem, às vezes é uma coisa que você precisa entender aonde você está e o que eu vou fazer para chegar lá. E para mim, naquele momento, era ter o conhecimento da língua inglesa. E hoje eu vejo que, até hoje, isso é importante. Eu estou fazendo uma formação também na área de governança e eu vejo que todas as aulas são em inglês e eu fiquei com uma pergunta lá, será que todo mundo aqui fala inglês? E comecei a perguntar e a metade não fala. Né? Então, hoje ainda existe um gap, mas isso já me deixa com uma carta a menos para aprender, né? Com uma carta a menos para aprender. Então, isso eu acho que é importante, a vida de uma executiva que nós estamos trazendo aqui hoje. Quer dizer, o que é que você quer, né? Telespectador, filho aí que está em casa, né? Marido, enfim. O que é que você quer? Quais as escolhas que você tem que fazer e as decisões que realmente você tem que tomar? Eu acho que essa é uma questão hoje que o mundo contemporâneo está pegando muito, né? Muito. Todos nós, todos, do presidente da empresa a qualquer outro nível da companhia. Este é um ponto, né, não só de empresa, mas da sociedade como um todo, né? Isso mesmo. E uma coisa que eu vejo é que hoje a gente também tem que estar aberto para o novo, né? Hoje eu estou trabalhando numa empresa que é um pouco menor, mas mesmo assim internacional, e hoje eu tenho que executar dentro dessa empresa vários papéis, porque diminuíram as funções dentro de uma organização. Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma reunião com executivos de fora, eu tenho que também servir o café, tenho que fazer outras coisas que antes a gente tinha uma secretária, a gente tinha todo um suporte maior e por uma questão de custos atualmente a gente
tem que ter um outro olhar para as nossas funções, né? Então, ao momento que você é mãe, que você é executiva, você faz de tudo um pouco. É a mesma coisa que em casa, né? Quando você está em casa, você é a mãe, você é a dona da casa, a gestora e ao mesmo tempo você tem que lidar com o teu filho, né? Então, tem que ter várias linguagens aí para a gente aprender, né? Pegando um gancho aí, qual é o papel hoje de uma pessoa no mercado? Ou, mais precisamente, que características você acha que alguém precisa ter hoje? Eu acredito que as pessoas precisam ser mais protagonistas, né? A gente vive hoje num mundo de economia compartilhada, então eu preciso entender que eu posso trazer um skill, mas que eu posso agregar valor junto com outras pessoas que têm skills diferentes. Então a colaboração está muito em voga. Por exemplo, eu aprendi esses dias que várias empresas muito grandes estão pegando grupos de startups para resolver seus problemas. Olha que interessante, antes a gente não via isso, né? É compartilhar. Exatamente. Então, assim, você tem os desafios de uma empresa grande, que não tem tanta agilidade quanto uma empresa pequena, e essas empresas estão no mesmo trilho, né? Do mesmo lado, compartilhando os desafios. Então, é muito interessante. Antes a gente não via esse tipo, a gente nem ouvia o termo startup, né? Que hoje está tanto em voga, até de uma forma às vezes errada, mas a colaboração é uma coisa que está muito em voga. Então, são pessoas que têm que ter um equilíbrio emocional, tem que ter essa questão da colaboração, que entender que isso é importante, para você caminhar para um aprendizado constante, né? Não existe mais a zona de conforto. Ai, essa já saiu faz tempo, né? A Simone trouxe um termo, protagonistas. Nós temos que ser protagonistas da nossa vida. E a gente olha o mundo sob duas óticas, ou como protagonistas ou como vítima, no meu ponto de vista. E ser protagonista é pegar a vida com a própria mão, é tomar as decisões, ter as escolhas, quer dizer, avaliar isso. E acho que a Simone está colocando até da carreira dela, da vida dela, e do que o mundo está nos sinalizando é isso. Nós temos que ser donos da nossa vida e nos direcionar para realmente o que a gente quer. Hoje o que eu não vejo mais é aquela coisa, não dá para se esconder mais atrás de números. Eu estou com faturamento tranquilo. A gente já não se esconde mais atrás disso. A gente não se esconde mais atrás de uma pessoa que te indicou para estar num papel. A gente tem que protagonizar para conseguir se manter em voga. É isso aí. Então, hoje a tônica eu tenho que aprender sempre. Não adianta eu ter feito 1000 cursos lá atrás, eu tenho que continuar aprendendo, porque enquanto a gente está aqui, o mundo está mudando. O mundo do negócio está mudando, o mundo das relações pessoais está mudando, e a gente precisa entender que a gente já não é mais dono da razão. A gente precisa se colocar no papel de protagonista e abrir a nossa cabeça para entender que a gente precisa aprender todos os dias. Muito boa a tua fala, Simone. Muito boa. Telespectador, uma entrevista interessante também. O que você recomendaria para as pessoas, para nós todos, para buscar sucesso pessoal e profissional no mundo que a gente está vivendo? Como é que a gente entra nesse equilíbrio das relações, enfim? Tem que ter muita disciplina. Eu acho que disciplina é uma coisa que nos leva a ter sucesso. Eu tenho que ter disciplina que eu tenho que fazer atividade física para ser saudável, eu tenho que ter disciplina para trabalhar X horas por dia para conseguir entregar o que eu preciso entregar de resultado, mas eu também preciso, para isso, estar bem com a minha vida pessoal e ter um equilíbrio, ou seja, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que ter uma família, tenho que ter amigos para poder tudo isso me ajudar também no mundo dos negócios, né? Eu entendo que a gente adquire cultura, enfim, um desenvolvimento maior na vida, lendo, conversando e viajando. Você é alguém que lê bastante? Você tem isso por prática? Olha, eu acho que por mês eu leio em torno de 4 a 5 livros, eu gosto muito. E não é só de negócio, são livros sobre como ser uma pessoa melhor. Livros de autoajuda? Autoajuda também, livros técnicos sobre negócios. Eu gosto muito de bibliografias, eu acho que a gente aprende muito com as histórias das pessoas, né? E isso é uma coisa que eu vejo que o meu filho é um copy-paste, né? A gente faz as pessoas nos liderarem pelo exemplo que a gente é. Então, num papel de liderança, seja na sua casa ou seja no trabalho, você tem que falar aquilo que você faz.
Se você fala uma coisa e faz outra, isso hoje não tem mais espaço. Interessante isso também, por conta de que a gente está muito exposto hoje nas redes sociais. Então, o que você fala é bom você estar fazendo, porque hoje fica tudo muito escancarado, né? Então, a tal da política moral, né? Eu sou assim ou eu sou assim, né? Em determinado momento ou em determinado contexto. Hoje, as mídias estão deixando a gente muito mais escancarado. E acho que isso é muito bom, né? Até no universo corporativo a gente vê que, assim, quando você toma uma decisão de fazer uma campanha, por exemplo, para lançar um produto, você tem que ter no seu planejamento estratégico qual o impacto que isso vai gerar no teu cliente. Então, o cliente tem que ser o centro das suas decisões. Porque hoje, a resposta de um cliente numa mídia social, ela pode gerar um estrago grande no seu negócio. E é rápido, né? É muito rápido. Antes a gente não tinha isso, né? Exatamente. Então, o feedback do cliente hoje ele é instantâneo. Então, é claro que a gente não tem mais tempo para fazer muitos testes. A gente, quando tem uma ideia, a gente tem que levar a ideia em frente, tem que executar. Mas hoje a gente tem um feedback constante, né? Antes, quando eu comecei minha carreira, eu não lembro da gente ter esse feedback tão real, assim, no mundo real. Just in time, na hora, né? Você vê o mundo da moda, né? Antes você demorava 6 meses para ter uma coleção que foi lançada em Paris. Essa semana passada teve Semana da Moda em Paris, eu já tenho como comprar aquela roupa online hoje. Exatamente. Tudo está muito... Tudo está na nossa mão. Esses dias eu escutei uma entrevista de que hoje no meu celular eu carrego mais informação do que os computadores que levaram o astronauta para a Lua. Olha que louco isso. E dá medo, hein? Mas o mundo contemporâneo é efervescente. Eu acho que está muito, muito legal. Simone, foi muito bom tê-la aqui conosco e muito obrigada. Obrigada. Agradeço a você também, telespectador, por participar, né, junto com a gente aqui do programa Tendências. Aqui falamos sobre saúde, vida, trabalho, carreira, educação de jovens, famílias, mulheres e homens na sociedade, tendências de mundo e tendências para a sua vida. Estamos sempre aqui na TV Transamérica, às 9h30 da noite, toda quarta-feira. Boa sorte e até a próxima.